E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios do empreendedorismo feminino, que eu imagino não sejam poucos, né? Haja visto esse histórico que a Arielle já trouxe aí, né, da nossa história, colocando a mulher sempre um passo atrás, se eu posso dizer assim, né, do que os homens teriam direitos ou deveres. 15, né? Vários passos atrás, né? Quilômetros atrás. Então a gente tem muito o que trabalhar em relação a esses desafios para o empreendedorismo feminino. E aí, gente, na capacitação, dentro da plataforma, a gente disponibilizou 2 pesquisas que a Arielle compartilhou com a gente e que trazem aí várias informações, dados, estatísticas sobre o mundo do empreendedorismo feminino, tá? É importante ler e conhecer essas informações. E aí, eu queria te perguntar, Arielle, o seguinte. Nessas pesquisas, nesses dados, tem alguma surpresa que a gente possa falar assim? Tem algum dado que a gente acha que era uma coisa diferente e ela trouxe uma surpresa? Pra mim, não. Mas Você não vai. Geral, Pra mim, não. Assim, não é surpresa, mas é que eu sempre fico indignada. Na pesquisa fala lá com relação a tempo, né? O tempo gasto com o trabalho do cuidado. Uhum. Que é cuidar dos filhos. Explica sobre isso. O que é esse trabalho do cuidado? As pessoas chamam de economia do cuidado. Eu parto do pressuposto que, como não gera dinheiros, não é economia, é só trabalho mesmo. Ninguém te remunera para você cuidar do seu filho, para cuidar da sua sogra, para cuidar da casa, enfim. E aí, esse trabalho do cuidado é cuidar de seres humanos ou de casa, por exemplo. E geralmente ele é a mulher que faz isso. Então, lá na pesquisa fala, por exemplo, você dedica, eu não lembro exatamente a pergunta, mas quanto tempo você dedica ao trabalho de casa? Homem, eu acho que é 4%. Mulher, 70%. Não souberam, não opinaram, X%. Tipo, 70% das mulheres. Você pensa assim, surpreende? Não, porque a gente sabe. Uhum. Mas quando vem em número, você fica assim, realmente é bastante tempo. Na outra pesquisa fala que a mulher gasta 3,4 horas a mais nos afazeres de casa. Só que isso, às vezes, é muito difícil mensurar, porque a gente percebe, por exemplo, a mulher trabalha, sai, aí ela já pensa, né? Vou passar no supermercado, vou fazer compra, vou fazer a janta, vou pegar o menino na escola, vou ensinar ele a fazer o dever, vou arrumar minha marmita. Assim, desculpa, e o cara tá lá na TV sentado no sofá. Enfim, tem alguns seres humanos que têm noção da vida, né? Em sociedade, que ele consegue dividir as tarefas. Então, a gente batalhou muito para ter direitos do trabalho, para ser reconhecido, mas o trabalho em casa não foi dividido. Ele foi somado, inclusive. Você trabalha fora, mas você trabalha aqui dentro também. E isso é um desgaste, né? Para a saúde mental da mulher, a gente viu na pandemia que a maioria das mulheres estavam com transtornos psicológicos de tanta sobrecarga que elas têm. Verdade. Complicado, viu? Enfim, e aí, nessas pesquisas, né, a gente viu que as mulheres, elas reconhecem o apoio do Sebrae. Mas muitas vezes o trabalho da prefeitura, de algumas comunidades, elas não veem muito que podem ir até esses lugares para buscar ajuda, que tem algo ali para elas, né, que vá contribuir para esse empreendedorismo. E me fala uma coisa, até mesmo quando a gente fala de homem, mulher, a gente ainda vê muita diferença, até mesmo nesse apoio e nas ações que são oferecidas. Conta um pouquinho para a gente, né, como é que é isso nessa pesquisa? Fala mais sobre isso. Então,
a maioria das mulheres não reconheceu essas instituições como fontes de apoio, né? Algumas reconhecem o SEBRAE, mas é importante a gente frisar que muitas associações e prefeituras têm um trabalho com o empreendedorismo. Tá aí a galera aí assistindo que está atuando fortemente nisso. É interessante, por exemplo, saber um pouco mais sobre o Sebrae delas. Tem a plataforma do Sebrae Play também, que lá dentro nós temos uma série chamada Negócio de Mulher, Guia Prático para o Empreendedorismo. É gratuito, são alguns vídeos, e-books que as pessoas podem consumir gratuitamente. E procurar um analista da região também. Às vezes ali tem muitas mulheres, dá para formar um grupo, fazer uma rede e elas terem troca entre elas. Às vezes o Sebrae também não está presente em todos os municípios, mas as prefeituras estão, as associações estão. Então dá para ter esse trabalho. Maravilhoso. E aí, isso que você está falando é muito importante, porque toda vez que a gente fala de rede, né, por que o Sebrae está com essa parceria com prefeitura e outras instituições? É justamente para isso, para fazer com que essas temáticas, essa ajuda, esse apoio chegue onde as pessoas realmente precisam, onde as pessoas precisam, né? Então, as prefeituras, as comunidades, estudem essas pesquisas, vejam o que elas estão falando, o que as mulheres estão precisando, converse realmente com o técnico do Sebrae para ver se tem alguma capacitação que já está pronta, que pode ser levada para este município, tem algum evento de sensibilização que vocês próprios podem fazer, né, para estimular esse empreendedorismo, despertar nessa pessoa que o pano de prato que ela faz em casa, a costura que ela faz, o cabelo da vizinha, né, que ela arruma nos finais de semana, pode virar uma renda, não deixar de ser renda extra e ser realmente a principal fonte de renda daquela família, daquela mulher. Então, eu acho que está muito nas nossas mãos, né? Sebrae tem muita coisa a oferecer, mas principalmente de vocês que estão aí na rede, nas prefeituras, nos municípios, convivendo com essas mulheres para identificar o que elas precisam, quais os negócios elas poderiam montar ou, né, como elas poderiam melhorar o que já existe. Então é muito importante que vocês estudem essas pesquisas, porque lá tem fonte de informação que vai ajudar muito vocês. E agora falando de selo, a gente já lançou as inscrições para o selo. Lá continua a oferta e realização de soluções. Então, vocês podem, inclusive, inserir essas ações no planejamento, né, do selo, no planejamento anual de vocês, que vai ter já reflexo na oferta e na realização de soluções. E aí, falando sobre isso, Vivi, vou puxar um gancho, nem vou deixar para o último bloco, das datas que a gente tem para trabalhar, né? Lógico que a gente pode trabalhar e deve trabalhar o ano inteiro, mas, comumente, as pessoas deixam para trabalhar muito ações com mulheres no mês de março, né? Mês da Mulher, tem 8 de março, é uma data internacional, aproveitam muito esse mês, essa data para fazer ações nesse sentido. Mas, Arielle, tem outras datas aí que também dá para aproveitar e tem uma data que, inclusive, o Sebrae vai fazer um monte de ações aí e que pode ser feita em parceria com a rede. Conta pra gente. Ai, por isso que eu adoro essas meninas. Então, no dia 20 de agosto, a gente está querendo fazer o Dia Delas. O que é esse Dia Delas? É um dia voltado só para o empreendedorismo feminino. E por que 20 de agosto? Dia 17 de agosto é o Dia da Mulher Empresária, que é uma data nacional. Tem o dia 19 de novembro, que é o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino. E tem essa data, que é uma data, digamos que é brasileira, que é dia 17. Então, a gente aproveitou o mês de março para, no dia 20, fazermos ações. Então, vai ser o dia delas, o estado inteiro vai estar mobilizado para fazer atividades para as empreendedoras, que seja marcar consultoria só para mulheres, fazer um café só para as mulheres, fazer uma rodada de negócio, fazer uma palestra, enfim. Qualquer atividade voltada exclusivamente para mulheres vai ganhar esse selinho aí, Mara, babado, que menina Vivi e Lau falaram. E aí a gente pode aproveitar esses 2 meses, mas outras datas também, né, Arielle? Em julho tem a data da mulher latino-americana, Negra, né? latino-americana, dia 25 de julho. A gente ia te fazer umas outras perguntas que a gente deixou aqui de tiracolo, Arielle, mas a galera se engajou agora e mandou pesquisas lá no YouTube, perguntas. Então eu vou começar. Diga. Que é da Sala Mineira de Sacramento. Então a gente tem lá, não sei se é a Gisele que está perguntando, mas normalmente ela participa bastante.
Qual a justificativa dos juros serem maiores para mulheres nas contas bancárias ou na oferta de crédito? Geralmente a justificativa... Não tem justificativa. Começa daí. Mas enfim, geralmente a justificativa é porque elas não têm transações naquele CNPJ. Uhum. Então, elas transacionam mais na pessoa física, na conta pessoa física, e quando elas precisam de algum recurso, vai na conta pessoa jurídica, que os juros é mais baixo, mas elas não conseguem porque não tem um histórico de transações ali, então o banco não consegue conceder o crédito para elas. E quando concede, os juros é maior. Então isso aí traz para a gente uma orientação que a gente precisa dar para essas empresárias, né? Falar que tendo uma empresa, seja MEI ou não, existem questões legais que influenciam em onde você movimenta esse dinheiro, mas principalmente para ter opções mais justas de juros e de oferta de crédito para elas, é muito importante fazer a separação da movimentação financeira em conta de pessoa jurídica e em conta de pessoa física, né? Então tem sim uma questão legal, mas também tem essa questão financeira que tem um forte apelo quando se usa, de fato, a conta voltada para aquilo ali, para na hora de pedir crédito, a análise, né, da instituição ser feita de uma forma mais correta. Isso. Ótimo. Temos mais, Vivi? Olha, dúvidas não chegou, mas temos muitos comentários aqui. Gisele, ela não... É a Gisele. Gente, nossa companheira. Beijo, Gisele! Beijo, Gi! Vai mandando aí pergunta pra gente, comentário também a gente gosta. E aí, tem a Rosana Cerqueira, que ela tá falando o seguinte: nada na nossa vida vem sem luta e sem persistir. Assim são feitas as conquistas, né? A Elaine, lá de Lavras. Eliane, é porque eu tô sem óculos. Eliane, lá da Sala Mineira de Lavras. Isso aí é persistência na veia. Diogo, né? Ele falando, é muito bom a gente trazer um depoimento de um homem, né? Sobre o assunto. Importantíssimo. Diego Pereira, é muito importante a equiparidade às mulheres, para que as mesmas tenham equidade de acessos, direitos e oportunidades, que até o século XX eram zelados, né, e julgados somente por homens. Então a gente está aí nessa conquista. Em Lucas, agente de desenvolvimento lá de Poço Fundo, a participação feminina nos eventos do Sebrae é bem maior que a masculina. Ó, tá vendo? Mulheres procurando mais conhecimento, né? Na pesquisa mostra isso, as mulheres se capacitam mais. Muito mais que os homens. De meia-noite às 6, imagino. Provavelmente. Provavelmente. A Cláudia está falando aqui na sala. Postamos no Instagram sobre negócios de mulher do Sebrae Play, como uma forma de divulgarmos nessa Semana das Mulheres. Legal. Deixa eu ver. Gleiciele, ela fala o seguinte: BDMG tem o produto Empreendedoras de Minas, que favorece com taxa melhor. Aí a Eliane de novo: mulheres empreendedoras têm muito mais dificuldade de ter um negócio que homens empreendedores? É uma pergunta. Claro, com certeza. Sim, ou com certeza, Sim, né? com certeza. Claro, com certeza. E aí tem mais um comentário aqui que a Gi complementou a pergunta que ela fez, que é o seguinte: achei muito interessante aqui em Sacramento no ano passado, no mês das mulheres, criaram uma linha de crédito diferenciada, com juros mais baratos, provavelmente, para MEI mulheres. E aí ela citou o nome aqui de uma instituição de crédito que ela acha que fez essa ação. Mas é importante reforçar, né, Ari? É muito importante fazer ações no mês de março, mas isso tem que ser uma ação perene, ela tem que entrar no calendário, no portfólio de produtos de uma instituição financeira, por exemplo, como nesse caso, porque não dá para ofertar esse crédito mais barato só no mês de março. É uma primeira ação, ela é importante, ela é impactante, mas isso precisa se reverberar, precisa criar, né, ali uma frequência, uma periodicidade, se não dá para ofertar o ano inteiro, pelo menos em mais períodos ao longo do ano, certo? Não, com certeza. E a gente precisa dessa oferta, né? Então, daqui março eu não preciso, mas julho apertou. Ou eu preciso fazer um investimento, uma máquina quebrou. Não é porque eu sou mulher que as coisas vão acontecer só em março, né? Exatamente. O ano existe. Não é sazonal, né? Não é sazonal. Quem dera a gente tiver só um mês de dificuldade, né? Gente, o papo tá muito bom, tá tudo muito bem, mas a gente ainda tem muito que conversar. E a gente já falou muita coisa aqui, mas depois a gente vai querer saber como que atende essas mulheres. E é isso que a gente vê no terceiro bloco. Roda aí.